Olá, alunos do Nina Alves, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui reunidos para mais uma aula de ciências, tá? Essa é a nossa primeira aula do segundo bimestre, tá? Então, vocês já podem anotar aí, estamos iniciando hoje o segundo bimestre e ainda estamos falando sobre os biomas brasileiros, tá? Então, na aula passada, vocês viram as formações florestadas. Então, nós trabalhamos com a floresta amazônica, a Mata Atlântica, a Mata dos Cocais e a Mata das Araucárias. E essa é a atividade que eu passei para vocês na semana passada. Então, eu trouxe aqui a correção, né, para vocês verem mais ou menos o que tinha que colocar. Né, em relação à temperatura, né, a floresta amazônica tem temperaturas elevadas, entre 25 a 28 graus o ano inteiro. Na Mata Atlântica temos temperaturas bem variáveis, já que nós temos aquelas áreas que são mais montanhosas e por isso são um pouco mais frias. Temos, né, a Mata dos Cocais. Temos a Mata dos Cocais, com a média anual de 26 graus, e a Mata de Araucárias, que tem o inverno frio e o verão quente. Em relação às chuvas, né, na floresta amazônica elas são constantes durante todo o ano. Na Mata Atlântica elas são mais abundantes durante o verão. Na Mata dos Cocais chove bastante também e na Mata de Araucárias são chuvas regulares, ou seja, temos menos chuvas. Em relação à fauna e à flora, vocês poderiam citar, né, alguns daqueles exemplos que eu falei para vocês na aula, ou poderiam pesquisar alguns outros exemplos também, tá? Então aqui eu coloquei alguns, né, que vocês podem dar uma olhada e dar uma conferida com os exemplos que vocês colocaram, tá? Próxima. Temos aqui na questão 2, tendo em vista as condições do solo amazônico, o que deve acontecer com ele depois dos desmatamentos? Então, nós vimos que o solo amazônico é um solo que é pobre em nutrientes. Tá? E o que mantém ele fértil é a camada de serrapilheira, né, que vai se acumulando ali naquele solo. Então, depois de um desmatamento, o que é que vai acontecer com esse solo? O solo ele vai ficar pouco fértil. Tá? Ele vai ficar um solo pobre, porque a gente removeu a camada de vegetação dele. Tá? Além disso, ele vai ficar um solo propício aos eventos de erosão. Tá? Então, era isso a questão 2. Questão 3. Como o desmatamento da Amazônia e a redução das áreas inundáveis associadas à pesca clandestina afetam as comunidades aquáticas. Então, gente, o que é que vai acontecer, né, se a gente não tem um controle da pesca clandestina, do que está acontecendo ali? Né, vai acabar que nós vamos reduzir a biodiversidade daquela área com a perda de muitas espécies, tá? Então, por isso existe um controle intenso em relação à pesca clandestina, né, para que a gente não perca, então, essas espécies que vivem nessas regiões e muitas vezes são exclusivas dessa região, tá? Então, é isso, né? Vamos ter uma redução, né, da biodiversidade aquática, né, dessa região. E a questão 4, uma questão de associar, então temos aqui características dos biomas e aqui vocês iam dizer qual é o bioma correspondente. Tá? Então, primeiro tem aqui um ecossistema que apresenta clareiras e muitas palmeiras. Onde é que a gente vai botar essa letra A? Aqui na Mata dos Cocais, não é isso? Fechou aí, gente? Estão conseguindo acompanhar? Então, temos ainda aqui um dos ecossistemas mais ameaçados do Brasil, tendo menos de 1% de sua cobertura nativa ainda preservada. Né? Então, isso aqui seria a mata de Araucárias. C. Bioma com muitos ecossistemas diferentes, tendo os rios como fatores importantes na sua caracterização. Estamos falando da floresta amazônica,
né? E o último, bioma com muitos ecossistemas diferentes, tendo a variação na distribuição geográfica e no relevo, como nós vimos, né? A Mata Atlântica, com regiões mais montanhosas, regiões mais litorâneas. Então, estamos falando de Mata Atlântica. Fechou a atividade? E hoje nós vamos falar, então, né, das formações abertas, tá? Que inclui, então, 3 biomas, tá? Temos o cerrado, a caatinga e os campos, também chamados de pampa, tá? Então, aqui o mapa para vocês relembrarem onde estão localizados cada um desses biomas, tá? Então, o cerrado, onde que está o cerrado? Essa região rosa aqui mais clara, ó. Então, vejam que o cerrado é o segundo maior bioma brasileiro. Aí temos a caatinga, que está principalmente aqui no Nordeste, mas pega um pedacinho também de Minas Gerais. E os campos, que são aqui, né, na região sul do Brasil. Então, vamos trabalhar cada um desses 3 biomas hoje, tá bom? E aí vai faltar para a próxima aula as formações complexas, tá? Para a gente fechar esse tema. Então, vamos começar falando do cerrado, né? Aqui uma fotografia para vocês verem como é a paisagem típica do bioma cerrado. Então, o cerrado, né? Vejam como ele é o segundo maior bioma brasileiro, também chamado de savana brasileira, né? Como ele se estende por uma região muito grande, é comum que a gente encontre fisionomias diferentes, tá, nesse bioma. Então, nós temos aqui um quadro mostrando as diferentes fitofisionomias do cerrado. Então, dentro do próprio cerrado, nós temos alguma variação em relação à formação vegetal, tá? Nós temos, né, 3 grandes áreas. Temos as formações florestais, as formações savânicas e as formações campestres. Entre as formações florestais, nós temos a mata ciliar, que é aquela que fica, né, à margem dos rios, né? Temos a mata de galeria, que vocês vejam que são árvores, né, mais altas, né, diferente do que a gente encontra tipicamente, né, que são árvores mais baixas, arbustos. Temos a mata seca, temos o cerradão, o cerrado denso já vai fazer parte aqui, ó, da formação savânica, tá? Então, essa formação aqui, essas matas de formação florestal, né, exibem uma maior quantidade de árvores, tá? Nas formações savânicas, sim, são áreas mais abertas, tá? Começando aqui pelo cerrado denso, tá? E veja que à medida que a gente vai caminhando para cá, né, vai ficando mais e mais aberta a mata, tá? Temos o cerrado típico, o cerrado ralo, o parque cerrado, o palmeiral, que ganha esse nome porque tem muitas palmeiras, a vereda e o cerrado rupestre, tá? Que tem, né, que se forma em regiões, né, de maior altitude, como nós vemos aqui, tá? E aí temos as formações campestres também dentro do cerrado. Temos o campo rupestre, o campo sujo e o campo limpo. Então veja que é uma paisagem assim bastante variável, tá? Então o cerrado ele é o segundo maior bioma brasileiro, se estende por diversos estados do nosso Brasil, né? Temos presença do cerrado no Distrito Federal, em Goiás, no Maranhão, no Mato Grosso do Sul, Minas, Bahia, São Paulo e Tocantins, né? Então o cerrado é característico, né, por ser mais típico em áreas planas, tem um clima quente, tá, o ano inteiro, né, com temperaturas entre 20 e 30 graus. O inverno é bastante seco e o verão é chuvoso. Entre a flora, nós encontramos principalmente gramíneas e arbustos, mas também encontramos árvores adaptadas a este clima que é mais seco, tá? Com folhas endurecidas, galhos tortuosos, a casca grossa e raízes bastante profundas,
tá? Já que o solo do cerrado é um solo mais raso, tem poucos nutrientes, não retém muita água, então essa raiz ela tem que ser mais profunda, né? Porque como a água passa direto pelo solo, forma uns aquíferos, né? Na região do subsolo, então com as raízes mais profundas, elas conseguem então obter a água que elas necessitam, tá? Então exemplos aqui de plantas que ocorrem no cerrado, temos a arnica, o pequi, a gabiroba, a pitanga, entre muitas outras, tá? É uma das floras mais ricas do nosso Brasil, como nós podemos ver aqui nesta imagem, tá? Então aqui eu trouxe mais alguns exemplos da flora do cerrado, de árvores, né, que ocorrem no cerrado, tá? Temos a copaíba, a sucupira branca, a aroeira, o pequi, o famoso pequi, né? O embiriçu, o jacarandá do cerrado, temos a gomeira, o ipê amarelo, o pau-doce, o buriti, a peroba e a cagaita, tá? Essas são apenas algumas das espécies, tá? Que são tombadas como patrimônio ecológico, tá? Do cerrado. Em relação à fauna, tá? Nós também temos uma grande variedade de animais, infelizmente muitas espécies ameaçadas de extinção, como a onça-pintada, o tatu-canastra, o lobo-guará, né? Símbolo nacional, ganhou até uma nota, né, na nossa moeda em homenagem. Temos o tamanduá-bandeira, né, um dos mais famosos, o cachorro do mato vinagre e a águia cinzenta, né? Então esses são apenas alguns dos animais, né? Temos muitas espécies no cerrado, infelizmente ameaçadas, né, pelo desmatamento, né? No cerrado é comum que incêndios naturais aconteçam na região seca, tá? Esses incêndios, eles ocorrem espontaneamente e ajudam a devolver os nutrientes do solo, tá? Já que é um solo mais pobre em nutrientes, depois das queimadas, então esses nutrientes são devolvidos, tá? E muitas plantas, elas vão rebrotar após o fogo, né? Como a gente vê aqui, ó, uma área que foi queimada e esta planta rebrotou, permitindo a floração e a reprodução dela, tá? Muitos animais, então, são adaptados, né, a essas queimadas também, porque muitos deles vivem em tocas e assim eles conseguem se proteger do fogo. E como vimos, as plantas também têm algumas características adaptadas a essas queimadas que são frequentes, né, no tempo seco do cerrado, tá? Porém, né, algumas vezes essas queimadas acabam sendo criminosas e acaba acontecendo a devastação mesmo do bioma, né, e prejudicando então as espécies que são típicas dali, tá? Então, o cerrado nós também temos um problema ambiental muito grande, que é a exploração, né, dessas áreas, principalmente para a agricultura, né, e a pecuária. Então, grandes áreas são desmatadas, né, para a produção da monocultura e para a criação de gado, fazendo com que este seja um dos biomas mais devastados, né, do nosso Brasil. Chegamos a perder já 80% desse território original, tá, graças à agricultura e à pecuária, tá? Então, isto é um grande problema, tá? Então, os problemas provocados, né, pelo desmatamento e agronegócio, né, acabam sendo, né, a erosão, como vocês podem ver aqui nesta imagem, né? Então, a erosão é um grande problema que ocorre aqui no cerrado. A compactação do solo devido, né, ao gado, né, que vai pisando ali, vai compactando este solo. Então, acaba que isso prejudica, né, as plantas, né, que são dali daquele lugar, elas, né, não conseguem mais, né, se manter ali naquela região devido a essa compactação do solo, dificulta então. Temos também a contaminação do solo e da água pelos agrotóxicos utilizados, né, nas monoculturas,
Logicamente, a perda da biodiversidade, porque a gente desmata para plantar e criar gado, então as espécies acabam perdendo território, então acabam se extinguindo muitas vezes, então nós temos essa perda da biodiversidade. E, além disso, o assoreamento de rios, já que a mata ciliar ela é devastada e não protege mais a margem dos rios, então uma grande quantidade de matéria acaba entrando nesse rio e deixando ele mais raso, tá? E isso é o assoreamento, tá? Então esse rio ele vai ficando raso, cada vez mais raso, 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 até que a gente chega no momento que nós acabamos com o rio, tá? Segundo bioma de hoje que nós vamos falar é o bioma Caatinga, que é o bioma típico da nossa região. Então vejam que a Caatinga, né, se estende por todo o Nordeste, tá? É uma paisagem linda, maravilhosa, como nós vemos aqui, tá? Então a Caatinga tem essa característica, né, de que durante, né, o tempo quente, seco, né, a paisagem fica cinzenta, as árvores elas acabam perdendo as folhas, né, mas elas não estão mortas, tá? Isso é uma forma de economizar água, já que neste bioma a quantidade de chuvas é muito pouca, tá? Então, essas árvores elas perdem as folhas como uma estratégia de sobrevivência, mas assim que chegam as primeiras chuvas, olha como fica verde a nossa paisagem, tá? Então, a Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro que vai se estender desde o Ceará até o norte de Minas Gerais e Piauí. A característica desse bioma é que tem um clima quente e seco durante todo o ano, com poucas chuvas concentradas em poucos meses do ano, tá? E temos temperaturas elevadas o ano inteiro. A maioria dos nossos rios eles são intermitentes, ou seja, né, tem uma época do ano que ele tem água e determinadas épocas do ano que nós não temos água. Um dos poucos rios perenes que nós temos, ou seja, rios que têm água o ano inteiro, né, e que estão na Caatinga, é o Rio São Francisco. Tá? Este é um dos poucos rios que são perenes e que abastece aí boa parte, né, dos estados, graças ao projeto da transposição do Rio São Francisco. Cerca de 40% das espécies da flora da Caatinga são endêmicas, ou seja, só ocorrem na Caatinga. Então, é um bioma que antes já foi considerado pobre em biodiversidade, só que nós sabemos que isso não é verdade. É um bioma riquíssimo em espécies tanto animais quanto vegetais. E aqui nós temos alguns exemplos, tá, de espécies da nossa flora. Podemos citar a catingueira, a jurema, cactos diversos, tá? Cajueiro, umbuzeiro, marmeleiro, são apenas algumas das espécies. Tá? Em relação à fauna, também temos uma fauna rica, com diversos insetos, aves, lagartos, né? Temos o famoso carcará, né? Que são aves, né? A sussuarana, tá? É do nosso bioma Caatinga. Diversas serpentes, ratos, raposas, tatus, gambás, aves como a ribação e o cardeal. São todos animais aqui, né, do bioma Caatinga. Infelizmente, também é uma área bastante devastada. Veja que até 2008 nós já tínhamos, né, perdido aí quase 50%, né, do nosso bioma. Tá? Então, infelizmente, nosso bioma é desmatado para pegar madeira, tá? Principalmente fazer lenha, tá? Com essa madeira. Então, criação de animais também é bastante devastado, tá? Por conta disso, né? Infelizmente, a população local às vezes também não valoriza o bioma porque acha uma paisagem feia, né? Que só tem mato, tá? Mas isso não é verdade, tá? Então, temos que conhecer para preservar o nosso bioma, tá? E parar essa devastação. E, por fim, o nosso último bioma do dia, que são os campos, tá? Localizados apenas aqui na região sul
tá? Então aqui uma paisagem típica dos campos, né? Tem esse nome justamente porque é um campo, como vocês veem. Tem regiões com mais arbustos e algumas árvores, sim, mas a maior parte, né, do bioma lembra essa paisagem que nós estamos vendo, tá? Então os campos eles estão localizados no sul do Brasil, mas vão se estender também até o Uruguai e a Argentina, que são áreas planas, tá? O clima é frio no inverno, tá? Temperatura fria de 10 a 14 graus. E no verão esquenta um pouco mais, variando de 20 a 23 graus. O clima é bastante úmido, tá? Então chove sim, porém o verão é bastante seco, não temos chuva no verão. Tá? A paisagem, né, ela é dominada pelas gramíneas, arbustos, principalmente leguminosas. E na fauna nós podemos encontrar também muitas espécies, como a ema, a perdiz, o marreco, várias espécies de cobra, como urutu, cotiara, jararaca, mamíferos, tá? Como o ratão do banhado, o guaxinim, capivara, temos o gato morisco, tá? Então temos aqui o famoso tatu, né? Que já foi o nosso símbolo em uma das Copas do Brasil. E, infelizmente, também é um bioma bastante devastado, restando hoje apenas cerca de 36% da sua área original. Então, aqui nós vemos a área original, né? E o que resta atualmente é somente isso daqui. Tá? Então, essa área é principalmente devastada para pasto, né? Criação de gado, e também para monocultura. Tá? Infelizmente, resta poucas áreas remanescentes da vegetação original, e é nossa tarefa também tentar, né, preservar este ambiente. E agora chegou a hora que vocês mais gostam, que é a hora da atividade, tá, gente? Então, vamos fazer também uma atividade sobre esses 3 biomas que nós vimos hoje. E aí, na próxima aula, a gente faz a correção e fecha, né, com as áreas complexas, né, com Pantanal, tá? E a área de vegetação costeira, que são os manguezais, tá? Então, boa semana para vocês e até a semana que vem.